Mais uma vez a gente está junto para esse momento todo especial. Como eu valorizo isso, né? O momento que a gente para a nossa correria do nosso dia a dia para extrair lições poderosas da palavra de Deus, se conectar com o assunto mais importante, que é conversar sobre o que o nosso Criador quer que a gente aprenda, desenvolva, pratique, para que um dia a gente possa ver Ele face a face. Isso é muito especial. Hoje a gente vai comentar um texto muito curioso, muito especial, que está no livro de Marcos, o capítulo 11. E a gente pode ver aqui do verso 12 até o verso 21, o verso 25 ali. É a história da maldição da figueira e da purificação do templo. A mensagem de hoje diz algo importante. As aparências, elas enganam, ainda mais no cunho espiritual, no ambiente espiritual. Às vezes muitas pessoas que não parecem ter uma vida espiritual tão ativa, desenvolvida, organizada, são aquelas pessoas que mais têm uma relação forte com Cristo, que se ajoelham, que no secreto se trancam no quarto e se entregam para o Senhor. E o contrário também é verdade. Às vezes a gente vê algumas pessoas que são tão consagradas, tão proativas, e às vezes são essas que apresentam uma fé vacilante. O texto de hoje vai ensinar para a gente aí duas historinhas, e a estrutura que Marcos escolhe é uma estrutura que alguns vão chamar de estrutura sanduíche. Por quê? Porque ele começa falando da figueira, depois começa a falar da purificação do templo e depois volta a falar da figueira. O que isso quer dizer? O escritor ele se preocupa em mostrar que os assuntos eles estão interligados. Isso acontece em Marcos 5, por exemplo, quando ele vai falar da história de Jairo. Aí ele vai falar ali a história de Jairo, depois da mulher do fluxo de sangue e depois da ressurreição da filha de Jairo. Então é uma técnica que o escritor ele escolhe. Agora, por que amaldiçoar uma árvore? Por que amaldiçoar uma figueira inocente? Se a obra de Jesus não é destruir e se a obra de Jesus é salvar, é o que a gente encontra em Lucas 9:56. Por que amaldiçoar uma figueira se ele se deleita na misericórdia, o que a gente aprende em Miqueias 7:18? Se ele não tem prazer na morte, como diz aqui em Ezequiel 33, verso 11? A grande questão é que Jesus ele estava indo para Jerusalém, estava de Betânia indo para Jerusalém e encontra uma árvore cheia de folhas, mas quando chega perto para poder fazer uso dos seus frutos, não os encontra. Ela era aparentemente fértil, mas na realidade era estéril. A árvore enganou as pessoas que estavam ali ao redor. E há uma lição muito profunda, uma lição espiritual muito importante aqui. O templo havia se tornado uma bela árvore, uma árvore cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. É por isso que em Mateus 7:21 ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. É um texto muito forte de Jesus que me incomoda muito, mas ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Perceba que eles vão dizer assim, as pessoas, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo, tínhamos essa aparência, tínhamos essas práticas. Isso são folhas, isso é o que está por fora. Mas os frutos, o que é real, o que é palpável, é a vontade de Deus. Queridos, tem muitos que cantam, vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz. Cantam isso, mas não conseguem convidar o vizinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, para quantos que você está compartilhando esses vídeos da Semana Santa? Você canta, ó graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou, mas ainda tem dúvida da tua salvação. Você percebe isso? Outra música, em humilde oração, quero dedicar, Senhor. Tudo bem, mas você só ora para dormir e para comer? Você consegue entender isso? Há muita gente, eu não sei se é a sua realidade, eu oro para que não seja, mas é muita gente que tem aparentado muitas folhas, mas pouco fruto tem oferecido.
A gente precisa reverter essa situação. Jesus, ele estava em Betânia, estava indo para Jerusalém e ele já prefigurava uma desonestidade das pessoas que ali estavam, que cambiavam, mercantilizavam os sacrifícios ou os animais que seriam usados para sacrifício, faziam do culto um comércio. Você já ouviu isso hoje em dia? Será que esse é só um problema de 2000 anos atrás? Essa geração de 2000 anos atrás não adorava mais o Deus do templo, mas adorava o próprio templo. E isso era muito perigoso. A semelhança deles, nós temos que ter um cuidado muito forte. Será que a gente tem adorado o Deus da religião? Ou será que a gente tem colocado a nossa fé, a nossa confiança, nosso louvor, nossa adoração na própria religião? Eu não sei qual que é a sua. Eu não sei quais são as práticas religiosas que você tem desenvolvido, mas será que você tem oferecido o fruto da obediência? O fruto que é o amor, o fruto do Espírito, o amor a Deus, a obediência irrestrita, incondicional? Ou será que a nossa religião tem sido oferecida somente folhas, bonita por fora, mas estéril, sem nenhuma produção de fruto que possa alimentar alguém? E eu digo isso, Jesus se preocupou com o templo e com a religião, mas é uma coisa importante a gente destacar. Nós seguimos a Jesus quando não permitimos que coisas boas tenham prioridade na nossa devoção, sobre a nossa adoração a Jesus. O templo era algo bom. O templo não foi ideia dos homens, foi ideia de Deus. Êxodo 25 diz: olha, construa um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Essa foi uma ideia de Deus. Mas o templo era só uma ferramenta para a adoração, uma ferramenta para o louvor, uma ferramenta para a celebração, uma ferramenta para o arrependimento. Ele não era um fim, ele era um meio. E a gente precisa colocar as coisas boas da nossa vida como um meio e não como um fim. Porque Deus, ele era o objeto de adoração, Deus era o objeto de louvor, Deus era o que conduzia para o arrependimento, era Deus que era o motivo da celebração do povo de Israel. E a semelhança em nós, a mesma coisa. Será que coisas boas têm atrapalhado a nossa devoção, a nossa adoração a Deus? Será que a nossa fé tem sido desenvolvida apenas com folhas e não com frutos? Quais serão as coisas boas que têm tirado você do caminho do Senhor? Será que a sua família, que é uma coisa boa, maravilhosa, tem afastado você de Deus? Será que o seu estilo de vida, os seus amigos, o dinheiro, será que o seu trabalho tem afastado você dos caminhos do Senhor? Tem alguma coisa boa que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? A minha oração é para que você não permita que isso aconteça. Que você usufrua das coisas boas que a vida tem para te oferecer, mas que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu oro para que você e para que a sua família se dediquem em adoração ao Deus vivo e usem as coisas boas da vida como ferramenta para a adoração ao Senhor. E assim vocês sejam uma árvore folhada, mas que também deem muitos e muitos e muitos frutos. O fruto do Espírito, o amor, então ofereça isso. Mas o amor, ele se dá a Deus pela obediência. Obediência, de novo, vou repetir, irrestrita e incondicional, como prova do nosso grande amor em gratidão a tudo que Ele fez por nós. Essa é a minha oração, que você possa desenvolver isso não só nessa semana, mas para todo sempre, para que um dia a gente possa ver Ele face a face. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai de amor, nós oramos para que a nossa fé seja uma fé sem fingimento, uma fé genuína, uma fé estruturada e uma fé fértil, que possamos, Pai, ser árvores frondosas com muitas folhas, mas também com muitos frutos para oferecer ao nosso próximo, aquele que possa se alimentar da palavra que sobeja, que transborda, que sobra em nós. Cuida de cada um aqui, para que a nossa religião não seja falha, não seja oca, mas seja sólida, firmada na rocha que é Cristo Jesus. E é no nome dele que entregamos essa oração, e cada um aqui, cada família representada, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.